Olá, eu sou o Guga Prudente e este é o Coração de Criança, o canal para o adulto que quer ler com a criança e não para a criança. Na semana passada, a gente falou de um tema bem atual nesse tempo de pandemia, que é a tristeza. Dessa vez, a gente vai mudar um pouco o tom. Algumas pessoas me perguntaram, e aí, como é que a gente lê para uma criança? Tem um jeito mais certo de ler, um jeito que é mais fácil? Bem, minha resposta para essa pergunta seria, naturalmente, dizer que cada família tem um jeito de ler. Porque cada criança, cada adulto tem uma personalidade, cada família tem a sua própria cultura, e o jeito de ler vai ter que se adaptar a essa cultura familiar e a esse adulto, essa criança, para que possa estimular o melhor da família e das pessoas. Agora, é claro que se eu fosse dar dicas personalizadas para cada personalidade, para cada cultura familiar, não seria possível num vídeo. Se alguém tiver interesse, pode me escrever, inbox, a gente pode marcar um atendimento individual. Então, como eu sei que faça o melhor de acordo com a sua cultura é uma sugestão muito vaga, eu quero compartilhar com vocês alguns passos que, na minha percepção, ajudam na hora de ler, embora, é claro, você não deve se apegar a esse passo a passo e deve sempre privilegiar o seu jeito de ler. Então, na minha história, na minha prática pessoal, eu percebi 4 passos que ajudam na hora da gente ler com as crianças. O primeiro deles é a aproximação do livro. Pode parecer um passo trivial, bobo, mas não é. Eu diria que talvez seja um dos mais importantes. Porque se a criança tiver ideia do livro como algo chato ou como algo que assusta, ela nem vai querer entrar na experiência do livro, mesmo que a história seja interessante. Então ela tem que se aproximar do objeto livro como uma coisa que lhe atrai, como um objeto de prazer e de afeição. Então a primeira dica para isso acontecer é os livros estarem acessíveis. Eles não podem estar longe do alcance da criança. Então é bom estar na altura da criança de maneira que ela possa pegar sem que caia um bocado de livro em cima dela. Ou seja, uma maneira acessível e segura. Se você quiser fazer isso, uma sugestão é dar uma pesquisada nos quartos estilo Montessori, ou seja, inspirados nos princípios pedagógicos da pedagoga italiana Maria Montessori, que justamente buscam promover uma autonomia da criança dentro do espaço. Então, geralmente são móveis na altura da criança, para ver como é que esse tipo de quarto resolve a questão do livro, por exemplo. No meu caso, eu achei uma solução bem básica e prática. A gente tem umas caixas de plástico e os livros estão todos nessas caixas no chão, no quarto da Helena, nossa filha, e em pé. Então ela pode ir zapeando os livros com os dedos até achar o livro que ela quer e ela pega o livro para ler, ou eu pego para ler com ela. Então, um ponto é a acessibilidade. O outro ponto é legal deixar alguns livros como destaques na casa. Então, aqueles livros que a criança gosta mais, ou que está mais conectado naquele momento, deixa uma mesinha baixa na sala, em cima do sofá, ou até no chão, no tapete, porque quando a criança começa a ver aqueles livros presentes em lugares importantes, ela vai se lembrando do livro, de pegá-lo no meio do dia, ou simplesmente aquela imagem está entrando aqui no imaginário dela, e ela vai ter uma tendência a querer escolher aquele brinquedo no meio do dia também. É diferente se fica só aquela pilha de livros ali encostada num canto. Também é importante que a criança se sinta livre para manusear o livro. Então aí vai depender um pouco da linha de cada família. Se você é uma pessoa que tem aflição de ver livros sendo amassado e rasgado, e você tem uma criança muito pequena, ou uma criança que, mesmo grande, tem uma tendência a não cuidar tanto do livro, a solução que você tem é deixar disponível na altura, acessível à criança, aqueles livros mais duros, de página dura, de plástico, de tecido, que não dá para rasgar.
E os outros você deixa não acessíveis e você pega na hora de ler com a criança. Outro caminho, que é o que eu escolhi, você pode aceitar que alguns livros serão rasgados e tudo bem, depois você vai remendar eles com durex e alguns você vai ter que comprar de novo. Eu fiz essa escolha, não que ela seja melhor, mas a vantagem que eu vi nela é que a gente pôde brincar muito mais com os livros livremente, eu e minha filha, e também ela aprendeu mais rápido a cuidar dos livros. Só aqueles livros que eu sentia que eram muito importantes para mim, e que eu via que ela ficava impaciente com raiva se ela de alguma forma rasgava ou amassava, esses aí eu tirei dela. Né? Eu só dava na hora que eu queria ler com ela ou que ela me pedia para ler. Mas foi uma minoria. Né? Enfim, outro ponto bem legal é a gente se lembrar de que a criança, no começo, quando ela não tem um conceito do que é livro, ela vai ganhar esse conceito a partir da maneira que a gente fala sobre ele, né? Da mesma maneira que ela não tem um conceito de avó, e se a gente fala sobre a avó de uma maneira empolgada e amorosa, ou de maneira neutra, indiferente ou com raiva, a criança vai associar aquelas emoções àquele conceito que ela está aprendendo. Então, quando a gente fala do livro, é bom a gente falar de maneira empolgada, como algo que a gente gosta muito, como se a gente estivesse descrevendo o doce que a gente mais gosta de comer. Como se a gente estivesse falando para a criança, olha esse brigadeiro delicioso que eu tenho aqui. Se a gente falar de uma maneira insossa ou ainda uma linguagem que traz muito tem que, é importante você ler porque para a sua inteligência ou seu desenvolvimento, pode ser que a criança ela associe emoções ao livro que façam com que ela não queira se aproximar tanto dele. Né? E dentro disso, é muito importante que o livro esteja mais associado aos sims do que aos nãos. Né? E aí entra um pouco a questão das restrições, da liberdade para manusear o livro que eu mencionei antes. Então, se o livro está associado a muitas restrições, não pode fazer isso, não pode abrir desse jeito, não pode ler desse jeito. Esse não é o nome da personagem, não é assim que a história acaba. Primeiro vem essa página, depois outra, você está lendo na ordem errada. Então, obviamente que esse vai ser um objeto de menor afeição para a criança. Se o livro estiver associado a mais sim, você pode brincar com o livro. Sim, você pode botar ele de cabeça para baixo. Sim, você pode jogar ele para o alto para ele cair na cama. Você pode se ele amassar de vez em quando, não tem tanto problema, acontece. Na medida que a criança vai entendendo que o livro é um espaço de liberdade, ela também vai se afeiçoando mais nesse objeto. Enfim, e para terminar esse ponto da aproximação, também é legal a gente entender que existe um equilíbrio aí entre a gente chamar a criança para ler e ela nos chamar. Né? É legal ter as duas coisas. Então, se eu estou toda hora chamando a criança para ler, vamos ler esse livro, vamos ler esse livro, vamos ler esse livro, a gente não dá espaço para a criança se apropriar da leitura como protagonista e dela entender o que é que ela gosta, em que momento ela quer ler, que livro ela quer ler, e o contrário também. Então, se só a criança me chama para ler, eu nunca chamo ela, ela pode entender que a leitura é um assunto que não me interessa muito e que eu faço uma brincadeira dela que ela está me chamando para eu fazer. Então, quando eu chamo ela para ler, ela também entende que isso é um assunto que me apaixona e que eu estou querendo compartilhar com ela. Ela também vai valorizar mais o livro por isso. Uma vez que a gente passou essa etapa da aproximação, a gente vai para a segunda etapa, que é da instalação. A gente precisa se instalar para poder ler o livro com a criança. E como é que a gente faz isso? A forma mais básica é perguntar para a criança. E aí, onde que você quer ler o livro? Ela pode escolher ler na sala, no quarto, na cama, no chão, no tapete. Ela pode querer ler enquanto come. Ela pode querer ler deitado, sentado, em pé. Então, perguntar para a criança como ela quer ler e onde ela quer ler é super importante. E além disso, a gente precisa entender o que é que o momento pede. Então, se a gente vai ler uma historinha mais aconchegante, mais carinhosa, a instalação vai ser mais apropriada com a criança no colinho, se ela quiser. A Helena, por exemplo, minha filha, nem sempre quer sentar no colo.
às vezes quer sentar do lado. Se é uma história que vai implicar muito interpretação, pode ser legal escolher um lugar com mais espaço. Se é uma história que a gente vai precisar falar alto e gritar, é legal fazer um ambiente que permita isso. Então tudo isso vai contar na hora da gente se instalar para poder ler o livro, né? E também o dado mais básico é a gente perceber a postura corporal da criança e a nossa. Se a gente vê que os dois estão confortáveis, seja deitado, sentado de pé, então esse é o melhor momento, o melhor local, o melhor jeito para a gente poder ler. Novamente, lembre-se que ler uma história, ela não está descolada do local e do jeito que a gente lê. Se você tem uma conversa importante no seu quarto, ou na cozinha, ou debaixo de uma árvore, na beira do mar, ou numa rua barulhenta, isso muda o jeito de conversar, o rumo que a conversa vai tomar. Para ler é a mesma coisa. Então você vai ler, por exemplo, um livro em que vocês querem muito examinar com o dedo as imagens, às vezes ler sentado numa mesa ou deitado no chão de barriga para baixo, para poder ficar com a mão livre para manusear o livro, pode ser muito legal. Da mesma maneira como uma história que é mais emocional, troca em coisas mais tocantes, tem esse contato físico próximo, pode ser muito interessante. Uma vez que a gente passou a fase da instalação, a gente vai para a fase da conexão com o livro, que ainda não é o ler, é fazer o plug com o livro. Essa etapa pode ser muito rápida, pode ser simplesmente pegar o livro, olhar para ele, ler o título e o autor e a criança já entrou. Mas nem sempre é assim. Às vezes, a criança, ou você mesmo, ou você mesma, quer primeiro ter uma experiência sensorial com o livro. A gente já se instalou, por exemplo, digamos que a criança está no meu colo e a gente quer passar a mão na capa, quer abrir, quer sentir as folhas, quer fazer um ventinho com as folhas. E depois que a gente passa por essa experiência de sentir o livro, às vezes a gente também quer lembrar como que o livro chegou até nós. Então muitas vezes eu pergunto para Helena: e esse livro? Quem que te deu esse livro? Onde é que a gente comprou esse livro? E a gente vai trazendo a biografia do livro na história familiar, e isso é algo que faz reacender a conexão da criança com o livro, a vontade de querer ler de fato o livro. Às vezes a criança, antes de ler, quer olhar para alguns detalhes da história. Ela quer, por exemplo, a Helena, ela gosta de abrir o livro e na contracapa, às vezes tem uns desenhos decorativos, ela fica vendo os desenhos, fala dos desenhos. Ou no fim do livro tem algo sobre o autor, ou tem capas de outros livros que aquela editora recomenda, da mesma editora, do mesmo autor. Ela me pede para olhar, para ler. Então ela, como se ela estivesse aproximando devagarzinho do livro, para depois poder entrar nele. Ou ela quer olhar para alguns aspectos da história. Ela primeiro quer ir na página 10, que tem uma parte que ela acha muito engraçada, antes de começar a história em si. Ou um desenho, um personagem específico que ela quer ver. E às vezes também a criança quer brincar com o livro mesmo, Como eu falei antes na parte da aproximação. Brincar com o livro, gente, isso vale para essa etapa e para a da aproximação, significa poder fazer castelinho com o livro, poder, uma vez com a Helena, a gente usou os livros para fazer uns túneis para os carrinhos passarem, poder morder o livro. Tudo isso vai fazendo com que o livro seja, como eu já falei, um objeto bem amigável. E aí a gente entra na etapa do ler o livro. E aí na hora de ler o livro, tem um bocado de coisa que a gente pode fazer. Primeiro de tudo, fazer diferentes vozes, diferentes caretas, a depender do que o personagem está falando, se é um personagem mais mocinho, vilão, engraçado, que fala fino, que fala grosso. A gente pode brincar. Eu sei que muitas vezes, pra gente adulto, isso mexe com muitas vergonhas nossas. Mas pense que muitas vezes está só você criança, ninguém vai ficar te julgando, a criança não julga. No máximo ela acha engraçado, ou pelo menos a maior parte das crianças. E também, ao fazer isso, a gente está ensinando a criança a não ter vergonha também. E aí, a gente também tem que lembrar que a criança às vezes quer se demorar naquele livro, Ela quer ficar
um tempo, por exemplo, lendo o livro várias vezes, ou o contrário, ela quer ler o livro até a metade e depois não quer mais ler. E a gente tem que respeitar esse processo da criança e não ficar numa coisa, não, peraí, está passando muito rápido. Ou não, vai, a gente já leu essa página, passa logo. Ou não, a gente vai parar o livro no meio. Ah, eu já li essa história uma vez, vamos ler outra. Novamente, se a gente vai toda hora intervindo na maneira da criança de mergulhar e passar pelo livro, ela vai tender a se desconectar. Né? Só faça algo do tipo se você estiver se desconectando, ou seja, você já leu aquele livro 3 vezes e você não aguenta mais. Você pode dizer, olha, eu não quero mais ler esse livro. Vamos escolher outro, né? Ou então, não, espera que eu quero muito terminar essa página. É porque você está interessado. E não que a criança precisa aprender a ler todas as páginas no ritmo. Se ela está lendo muito rápido para você ler, faça uma versão editada do livro. Se você já leu o livro antes, a gente consegue fazer uma versão mais curtinha, né? Faça perguntas para a criança, né? Então, ao longo do livro, você pode perguntar: e quem é esse personagem? E o que será que acontece depois? Nossa, por que ele fez isso? Que maluquice! Né? Onde que está o ratinho? Isso vai ajudando a criança também a interagir com o livro e se apropriar da história e sentir que a história é dela. Né? Você também é legal deixar a criança livre para mudar a história. Então, se ela quiser renomear o personagem, achar que o livro, a história termina de um outro jeito, essa apropriação da história é o que vai fazer não só ela se conectar com o livro, mas ainda mais importante, ela se apropriar do mundo simbólico dela, né? Ela sentir, ela é capaz de recriar e contar histórias dentro dela, o que vai ser importante para muito além da leitura. Tá? E, obviamente, quando ela quiser acabar a história, acabou, né? Seja, como eu falei, no meio do livro, depois de 3 vezes, depois de 4, salvo se você também quiser fazer valer as suas necessidades. A leitura tem que ser uma diversão compartilhada. A última etapa nesse processo é saber que a história continua depois. Ela não termina quando você termina o livro. A história ela vai nutrir o imaginário da criança. Então é natural que depois que a gente lê, a gente vai continuar conversando sobre a história. Ou porque a gente vai ter diálogos mesmo sobre o tema da história, o que a criança achou, o que eu achei, o que nos tocou, o que foi engraçado. Ou simplesmente porque a gente vai interpretar os personagens. A Helena muitas vezes passa o dia brincando de interpretar coisas que narrativas que ela viu ou em livro, né, ou em vídeo. E ela assume aqueles personagens e fala, você é o príncipe, a mamãe é a rainha, ou ao contrário, eu sou a rainha, a mamãe é o príncipe. Geralmente, na verdade, é assim. E é muito bom a gente estimular esse processo de continuidade da história depois. A gente pode criar brincadeiras a partir da história. E tudo isso vai fazer com que a criança ela queira voltar para a história como uma âncora daquele mundo imaginário dela. Isso também vai ajudar depois para a próxima aproximação. Ela já está brincando daquela história, e aí tem uma hora que ela fala, quero voltar para ela. Ela se aproxima do livro de novo. Né? E por fim, essa história de continuar depois, ela é útil porque a criança pode usar o livro como vocabulário linguístico e emocional dela. Por exemplo, com a Helena acontece muito da gente falar, filha, você ficou triste que nem o fulano de tal, né, personagem do livro, né? Você agora tá querendo ficar no parquinho e não ir embora que nem aquele menino daquele livro que a gente leu. Ou ela mesma faz isso, né? Ela fala, papai, a Helena tá tímida, que nem a Branca de Neve quando o príncipe chegou. Então essas histórias vão dando um repertório de palavras e de imagens para que a criança possa ir dando sentido para o mundo, né? E para que ela consiga expressar isso para a gente também. Né? Então, se você gostou desse passo a passo, ou se você tem dúvidas, se você tem comentários, deixe isso escrito aqui, onde você estiver assistindo o vídeo, ou então me mande uma mensagem inbox no meu perfil no Instagram, que eu também vou deixar aqui. Até o próximo vídeo
E eu espero que na próxima semana você já tenha ótimas experiências para contar de momentos de leitura super divertidos com uma criança importante para você. Até mais!